Ei, gente, graça e paz, passando aqui para um vídeo extra, mais um bate-papo mesmo, né? Espero que você esteja bem. Já quero pedir você para vir aqui embaixo, clicar em se inscrever e vir fazer parte da nossa família, porque eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para você, para sua casa, que Deus ele vai te abençoar. Hoje eu quero para bater esse bate-papo com vocês, lá em Mateus capítulo 14, que nos fala sobre a morte de João Batista, né? Essa vai ser a palavra base da nossa reflexão de hoje. Para refletir um pouquinho sobre isso hoje, o tema acho, central da nossa palavra hoje, na nossa conversa mais, né, seria Seja Gentil. Eu acho muito interessante quando nós lemos lá em Mateus, no capítulo número 14, quando a palavra nos descreve, né, sobre a morte de João Batista e quando eles vão dar a notícia para Jesus que João Batista tinha morrido. Vamos ver que Jesus, naquele momento, Jesus ele se escolhe se afastar da multidão, ele se escolhe se afastar do povo que estava com ele. E sabe o que me chama muita atenção nessa palavra é ver a humanidade de Jesus, né? Apesar de Jesus ele ser filho de Deus, ele ser Deus, né? Vamos ver que ele, quando ele esteve aqui na terra, ele foi que nem eu e você. Ele sentiu as mesmas angústias, as mesmas dores, os mesmos sentimentos. Isso fica muito claro quando Jesus ele chora porque Lázaro morreu. Mesmo ele sabendo que ele podia ressuscitar, que Deus tinha dado esse poder a ele. Isso fica muito claro quando nós vemos a bondade de Jesus. E vamos ver nessa palavra mais uma vez mostrando a humanidade de Jesus. Após Jesus receber a notícia da morte de João Batista, Jesus mesmo sabendo que havia um plano maior em tudo, Jesus ali nós vemos, conseguimos perceber que Jesus ele fica batido. Porque fica evidente quando Jesus ele escolhe se afastar, ele escolhe ficar sozinho. Só que vamos ver que a multidão ela vai atrás de Jesus. Apesar de Jesus fazer a escolha de se afastar, quando a multidão vê para onde que Jesus vai, a multidão vai atrás dele. E vamos ver que aquele momento que seria o momento de Jesus a sós com Deus já não é possível mais, porque a multidão está com ele. Só que eu acho muito interessante ver como Jesus ele soube lidar com a situação, como Jesus ele foi humano na situação, né? Talvez se fosse nós, muitas das vezes nós iríamos nos irritar, nós ia pedir para o pessoal para se afastar, não ia saber lidar com a situação. Mas Jesus não, apesar dele não estar bem com o que estava acontecendo, com o que aconteceu, Jesus ele é gentil, Jesus ele continua fazendo bem, mesmo ele não estando bem. Eu acho isso muito interessante e é o que eu tento aplicar para minha vida, né? Algo que eu e você devemos tentar aplicar, que é apesar de nós não estarmos bem, nem sempre nós estamos bem, nem sempre situações são favoráveis na nossa vida, mas nós devemos fazer o bem independente de qualquer situação. Jesus ele deixa isso claro quando ele faz o bem, independente dele estar bem ou não. E vamos ver que a multidão vai estar com Jesus. Jesus ele opera maravilhas, Jesus ele faz milagre. Ali ocorre a primeira multiplicação de pães, né? Que vamos ver que os discípulos pedem Jesus para despedir a multidão, porque já era tarde. E Jesus, com a sua bondade, com o seu amor, ele fala que não era lícito despedir a multidão de barriga vazia. E ali ele faz essa multiplicação de pães, né? Ali ele faz mais uma maravilha. E vamos ver que Jesus, independente do que ele estava sentindo, de como ele estava, ele continuou operando milagre, continuou sendo bom e fazendo a bondade. E vamos ver, né, que depois disso tudo, depois de Jesus ter feito bem, Jesus ter multiplicado os pães, Jesus ter feito maravilhas, vamos ver que ele também não pula essa etapa de empreitar em outra coisa. Mas Jesus, depois de ele fazer isso tudo, dele fazer o bem para a multidão, ele agora com a multidão já saciada, a multidão satisfeita, os discípulos já satisfeitos, todo mundo feliz, Jesus ele despede a multidão. E ele também despede o discípulo dele. Ele pede o discípulo a se adiantar, os discípulos ir na frente dele, porque agora ele ia ter o tempo dele. E vamos ver que Jesus agora ele vai orar ao Senhor no monte. Eu acho muito interessante também nós entendermos isso, né? Tem momento que nós devemos separar para nós com Deus. Nós não podemos simplesmente sair de uma coisa e entrar para outra fazendo bem sempre, mas sem tirar o nosso tempo com Deus. Às vezes é necessário que nós tenhamos o nosso tempo a sós com Deus para que possamos curar nossas feridas, né? Para que o Senhor ele possa nos curar, ele possa nos transformar no particular com ele. Vamos ver que a multidão já estava saciada. Todos ali já tinham conseguido realizar o que desejava. Mas voltava Jesus ter o seu tempo com Deus. Jesus ter o seu particular com Deus. E ali ele despede a multidão, despede o discípulo e ele vai ter agora o tempo dele com Deus. E eu quero que você entenda isso, né? Não negrecie, não pule essa etapa, mas viva o seu tempo com Deus. Viva a sua particularidade com Deus, a sua dor com Deus, né? Eu tenho por mim, né, por mais que a palavra aqui não esteja expressa em falar isso, eu tenho por mim que após essa conversa, após esse tempo após com Deus, né,
Deus ali supriu toda a necessidade de Jesus, toda a angústia, talvez todo o sentimento de tristeza que ele estava sentindo pela morte de João Batista, ali foi suprida. Porque nós sabemos que quando nós temos um particular com o Senhor, né, ele faz com que nós entendamos os planos celestiais. Isso supra as nossas carências humanas, a nossa necessidade humana, né? E Jesus, ele era humano, ele tinha suas carências humanas. Apesar de ele ser filho de Deus, ele passava por essas particularidades que eu e que você passamos. Isso que eu quero que você entenda hoje nesse vídeo, né? Tenha seu tempo com Deus, né? Mas não deixe de fazer o bem só porque você não tá bem. Tem uma frase que ficou bem famosinha agora nessa época de pandemia, né? Que seja gentil, quase ninguém está bem. E de fato, apesar dessa frase muitas vezes soar meio engraçado, mas ela é real. Vivemos uma época que a humanidade não está bem. Pessoas teve sonhos frustrados, metas frustradas e talvez não estão bem mesmo. Talvez não estão atravessando um momento bem. E se você não fosse gentil com essa pessoa, é ainda pior, né? Você como cristão, como luz do mundo, deve refletir o brilho do Espírito Santo. Então seja gentil, seja agradável com as pessoas, né? Não se esqueça que todo mundo enfrenta luta, todo mundo enfrenta dificuldade, mas também viva o seu particular com Deus, né? Não emenda algo em outro, mas viva a sua particularidade com o Senhor, tire tempo com Deus, tempo para conversar com Ele, porque Ele vai suprir as suas necessidades, né? E a Bíblia nos fala, né, para que nós não ficamos ansiosos com coisa alguma, mas que possamos de fato confiar no Senhor, descansar nele, saber que Ele sabe os nossos planos, Ele conhece o nosso projeto. Mas para que nós possamos de fato ter isso no nosso coração, para que de fato nós possamos viver isso, é necessário que nós tiramos tempo com Deus. É necessário que nós tiramos tempo para conversar com Ele, porque quando nós conversamos com Ele, Ele começa a revelar os seus planos, os seus projetos, né? E isso aquieta o nosso coração, isso aquieta a nossa alma, né? Entender que há um Deus que Ele não se esqueceu de nós e que há um plano sobre nós, né? Há um plano de salvação, há um plano de vida que o Senhor tem traçado para cada um de nós. Então esse foi o foco desse vídeo, foi mais uma conversa, né? Mas para falar para você, né? Não deixe com que a circunstância venha ditar como você vai tratar as pessoas. Mas trata as pessoas bem, independente da situação, independente se você está bem ou não, mas faça que nem Jesus. Escolha praticar o bem. E o segundo ponto que eu quero dizer para você, né? Igual Jesus, né? Não emende algo em outro, mas tire o seu tempo com Deus, né? Jesus ali, ele escolheu ter um tempo com Deus. Ele escolheu despedir a multidão, despedir os discípulos, ter aquele tempo com Deus. E logo após isso, né, vamos ver novamente Jesus fazendo maravilhas, Jesus andando sobre as águas. Eu posso dizer que aquele tempo com Deus, né, para mim eu tenho, que aquele tempo carregou Jesus, né, aquele tempo fortaleceu Jesus. E vamos ver depois Jesus vivendo o sobrenatural, Jesus agindo no sobrenatural, que é Jesus andando sobre as águas, né, que vai ser o próximo acontecimento após Jesus ter aquele tempo somente com Deus. Então é isso que eu convido você, né, tire um tempo com Deus, né, renove as suas forças na presença do Senhor. Porque eu tenho certeza que Deus tem sobrenatural para a sua vida ainda, né? O seu tempo ainda não cessou. Há coisas sobrenaturais sobre a sua vida. E que Deus ele possa abençoar essa semana, né? Que você venha ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Que você fique na graça, graça e paz. Tchau.